Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula. Continuando o vídeo anterior, certo? De expressões algébricas. Nós paramos aqui, né, nesse exercício aqui, ó. Fizemos até esse exercício aqui. Agora vamos seguir entendendo, né, os conceitos relacionados à expressão algébrica. Termos de uma expressão algébrica. Cada parte de uma expressão algébrica recebe o nome de termo. Então, se nós tínhamos, por exemplo, no exercício que finalizamos o vídeo anterior, temos que a expressão da sequência é dada por n ao quadrado mais 1. Então, é a expressão algébrica. E os termos são n ao quadrado e o número 1. Certo? Então, cada parte que aparecer na expressão algébrica recebe o nome de termo. E cada termo se divide em duas partes, que nós chamamos de coeficiente numérico, que nada mais é que o número, e a parte literal, que é a variável, certo? Que pode ser o x, pode ser um n, pode ser um y, pode ser um a, qualquer letrinha. Então, separa-se parte numérica e a parte que nós chamamos de parte literal. Então, por exemplo, aqui nessa expressão que tem 4x mais 5, temos dois termos, temos o 4x e temos o 5. O 4x tem o coeficiente, que é o 4, ou você pode falar só coeficiente ou falar coeficiente numérico. Se a questão falar simplesmente coeficiente, vai estar sempre se referindo a um número. Então, temos o 4, que é o coeficiente numérico, e a parte literal, que é o x. No outro termo, que é o mais 5, só tem coeficiente numérico, que é o mais 5, e não tem parte literal. Nesse outro exemplo, temos dois termos. Temos menos 3y e y sobre 4. No primeiro termo, o coeficiente é o menos 3 e a parte literal é o y. Em y sobre 4, perceba que eu posso tirar a fração, ó, 1 sobre 4. Então, o coeficiente é 1 sobre 4 e a parte literal é o y. Quando nós temos numa expressão algébrica vários termos, muitas vezes nós podemos simplificar as expressões algébricas. Para simplificar as expressões algébricas, nós temos que relacionar termos que sejam semelhantes. Termos que apareçam na expressão algébrica que sejam semelhantes. Quando é que dois termos são semelhantes? Se ele tiver a mesma parte literal. Então, por exemplo, se eu tenho 2x com 3x, os dois têm a mesma parte literal, é o x. Aí eu guardo a parte literal, que é o x, e posso juntar os dois, né, somar os dois, porque eles são termos semelhantes, apresentam a mesma parte literal. Então, está aqui a mesma parte literal, que é o x, agora some os coeficientes numéricos, 2 mais 3, 5. Então, nós podemos simplificar expressões algébricas, desde que nós relacione, né, desde que a gente relacione termos semelhantes. Então, por exemplo, temos aqui essa expressão algébrica, 4x mais 3x. A literal é a mesma, é o x, então guarda-se o x, soma-se os números, 4 mais 3, 7. Então, 4x mais 3x dá 7x. Temos aqui a expressão y mais y mais y mais y. Tem o y 4 vezes, então eu escrevo 4y. Posso ler 4y ou ler 4 vezes y. Do jeito que 7x eu posso ler 7x ou 7 vezes x, né? Fica-se subentendido o sinal de multiplicação. Nessa expressão aqui temos 3a mais 5 mais 2a mais 2. Termo semelhante com termo semelhante. Posso juntar o 5 com o 2, porque os dois, ambos são partes numéricas, então fica 7. E posso juntar o 3a com o 2a. O 3 mais 2 vai ficar 5, então fica 5a mais 7. Aqui eu posso juntar ó, 1 meio, que multiplica esse x, mais o 2 que multiplica esse x, que dá 5 sobre 2 vezes x. Nesse outro aqui, ó, junto 12y com 5y, vai dar 17y. E junto as partes numéricas, o 6 com menos 4, que dá 2. Aqui, ó, junta as partes que tem b, 3b menos b, que dá 2b, e guarda o 7. Então, simplificamos dessa forma, relacionando termos semelhantes. Associe as expressões algébricas às frases correspondentes. Por exemplo, a letra A tem a soma de um número mais 4. Quando você não conhece o número, você representa ele com a letrinha. Vamos representar com x.
Então, a soma desse número com 4 vai ficar x mais 4. Você vai lá e procura onde é que está x mais 4. Está aqui onde é que está o x mais 4. Aqui coloco letra A. Continuando, a B tem o quadrúplo de um número. Não conheço esse número, coloco x. Se é o quadrúplo, é 4 vezes esse número. Então, vai ficar 4x. Vou aqui e procuro 4x para colocar a B. Está aqui. B. A C diz a diferença entre um número e o 5. Esse número eu não conheço, chamo de x. Se é a diferença, é uma subtração. Então, é a diferença do x e o 5. Então, x menos 5. Vou aqui e procuro onde está x menos 5. Está aqui, letra C. A soma de dois números consecutivos. O que são dois números consecutivos? São dois números que estão em sequência. Por exemplo, se eu tenho o 1 e o 12, eles são consecutivos. E perceba que eu posso encontrar o próximo número, que é consecutivo, fazendo mais 1. Então, se eu quisesse o consecutivo a 2, eu somaria mais 1, aí daria o 3. Então, são termos consecutivos, um atrás do outro. E para encontrar um termo consecutivo, soma-se mais 1. Eu não sei quem é esse número, então eu coloco x. O próximo consecutivo a x é x mais 1. Se eu quero a soma de dois consecutivos, vai ser esse aqui mais esse. Temos isso aqui aqui, ó, tá aqui. Então, esse aqui é a letra D. E por último, tem o triplo de um número acrescido da metade do mesmo número. O triplo do número é 3x e a metade do número é ele dividido por 2. E se é acrescido, é uma soma. Então, está aqui, coloca aqui, letra E. A 2 diz simplifica as expressões, depois identifique o coeficiente numérico e a parte literal. Aqui, ó, podemos juntar os termos que tem A, os termos que tem A. Temos 4A e 5A. Você guarda o A, tá aqui o A. E somos números. 4 mais 5 dá 9. E agora a parte que tem o B. O B você tem menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, você pode escrever assim, ou simplesmente escrever 9A menos B. Em 9A, quem é o coeficiente numérico e quem é a parte literal? Você vai escrever coeficiente numérico. Então, nós temos aqui, ó, 9A, quem é o coeficiente numérico? É o 9, e a parte literal, o A. Em menos B, quem é o coeficiente numérico? É o menos 1, e a parte literal é o B. Na letra B, vamos somar os termos semelhantes. Perceba que dá para juntar todo mundo. Todo mundo está com a mesma parte literal. Que parte literal? X vezes Y. Vou colocar aqui x, y. E relacionar os números. Veja só. Vamos lá. Você pode fazer o cálculo mentalmente. 8 menos 4 dá 4. Aí, 4 mais 7 dá 11. Depois, 11 menos 8 dá 3. Então, esse daqui, quem é? Agora eu vou lá e temos quem então? Nós temos 3 vezes x vezes y, 3xy. Então, quem é o coeficiente numérico? O coeficiente numérico é o 3 e a parte literal é o x vezes o y. A C, vamos lá, temos aqui com x, multiplicando o x, eu vou somar aqui do lado, nós temos 3 sobre 2 mais 1 sobre 5. Somando 3 sobre 2 mais 1 sobre 5. Lembre-se do truque que eu ensinei nas aulas anteriores. Eu preciso deixar isso aqui com os denominadores iguais. Então, eu vou pegar esse 2 aqui, colocar nessa fração, pegar esse 5 e multiplicar na outra fração. Aí, vamos ficar, ó, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10. Na outra fração, 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Agora que estão com os mesmos denominadores, 15 mais 2 dá 17. Fica 17 sobre 10.
Então, aqui vai ficar 17 sobre 10 multiplicando o x. E por último, eu tenho mais 4 aí, como diz assim, avulso, né? Sobrando. Agora, vamos ver. Nós temos dois termos nessa expressão. Temos essa daqui. Temos essa. E temos essa. Nessa daqui, quem é o coeficiente numérico? O coeficiente numérico é o 17, sobre 10. E a parte literal, quem é? E a parte literal é o x. Aqui, nesse aqui, nós temos apenas coeficiente numérico, não tem parte literal. Então, o coeficiente numérico é o próprio 4, né? O próprio 4. E por último aqui, da letra D, desse exercício, nós temos aqui, ó, 7C, 1 sobre 8C menos 2/3 de C. Todo mundo tem C. Então, vai ficar algum número vezes C. Então, vamos somar os números aqui ao lado, para depois colocar aqui. Gente, nós temos 7, temos 1 sobre 8 e temos menos 2 sobre 3. Os denominadores aqui são diferentes, ó, temos 1, 8 e 3. Um método de fazer, que eu já ensinei em capítulos anteriores, nós podemos fazer o seguinte. Em 1 sobre 8 e 2 sobre 3, eu posso trocar as multiplicações aqui, ó. Nessa fração eu venho e coloco 3 vezes 3 vezes 3. E nessa fração eu pego 8 e coloco aqui. Faço vezes 8 vezes 8. Aí, veja só, vai ficar como aqui. Vamos ficar, 1 vezes 3 é 3. 8 vezes 3 é 24. Menos aqui, 2 vezes 8 dá 16. 3 vezes 8 dá 24. Pronto. Consegui deixar essas duas frações com o mesmo denominador. Só que a outra ainda não está. Então, eu vou vir aqui nesse 7 sobre 1 e vou multiplicar por 24. É 24, 24. Vai ficar, veja só, 7 vezes 24. 7 vezes 24 aqui em cima, que dá 168. E aqui embaixo, 24 vezes 1, que dá 24. Então, ó, transformei os três números, o 7, o 1 sobre 8 e o 2 sobre 3, em frações equivalentes que possuem o mesmo denominador. Agora, mantém o denominador, que é 24, e faz a conta com os numeradores. Então, 168 mais 3 dá 161, certo? Ó, 168 mais 3 dá 171. Aí, 171 menos 16 vai dar 155. 155 com 24 não dá para simplificar, então para aí. Então, vai ficar 155 sobre 24 multiplicando o C. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos que o coeficiente numérico só tem um termo, que é esse termo aí, 155 sobre 24 vezes C. O coeficiente numérico é justamente quem? 125. Aliás, 155 sobre 24. E quem é a parte literal? A parte literal é o C. E a parte literal é a variável C. Preencha a tabela com os dados correspondentes. Então, cada termo nós vamos separar o coeficiente e a parte literal, né? Para praticar mais um pouco. Então, menos 8A, o coeficiente é quem? Menos 8 e a parte literal é o A. 7AB, o coeficiente é 7 e a parte literal é A vezes B. Em 15M, o coeficiente é 15, a parte literal é o M.
Em menos 11S, menos 11 é o coeficiente e o S é a parte literal. Em 6xy ao quadrado, o coeficiente é o 6 e a parte literal é xy ao quadrado. Em t sobre 2, a gente faz de conta que tem 1 aqui, multiplicando, ó, 1 vezes t, o coeficiente é 1 sobre 2 e a parte literal é o t. Então, é importante entender o que é o coeficiente, o que é a parte literal, e é importante entender o que são termos semelhantes. E, por último, devemos entender o que é o valor numérico de uma expressão. O valor numérico de uma expressão algébrica é o seguinte: você tem a expressão algébrica, lá que está envolvendo a variável x, ou a variável n, ou alguma outra letrinha. A partir do momento que a questão fala, considere que x vale 10, ou que n vale 5, e você substitui lá na expressão numérica, na expressão algébrica, você está calculando um valor numérico. Por exemplo, lá anteriormente nós tínhamos, por exemplo, n ao quadrado. Nós tínhamos n ao quadrado mais 1. Pronto, essa é a expressão algébrica. Aí a questão pediu para a gente calcular os 6 primeiros termos. A partir do momento que nós fazemos n igual a um valor, n igual a 6, ou seja, quando nós substituímos uma variável por um valor e colocamos aí, fica 6 ao quadrado mais 1. Perceba que isso aqui vai dar um número, vai dar 37. Então, nós estamos dando um valor numérico para essa expressão. Então, em uma expressão algébrica, quando substituímos uma variável por um valor, estamos calculando o valor numérico dessa expressão. Então, por exemplo, essa expressão algébrica aqui, n ao quadrado mais 1, ela assume qual valor numérico quando n é igual a 6. Coloco n igual a 6, substituo e encontro 37. Então, essa expressão algébrica tem como valor numérico 37 quando n é igual a 6. Ó, essa questão 4 aqui. Determine o valor numérico das expressões abaixo, considerando que x é igual a 1 e a é igual a menos 3. Então, eu vou substituir o x igual a 1, trocar o x por 1 e o a por menos 3. Então, na letra A, a expressão numérica é 3x. O x vale 1, eu vou botar 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Pronto, calculei o valor numérico da letra A. Na letra B, qual é o valor numérico dessa expressão se o x for 1 e o a for menos 3? Vamos lá, vai ficar 2 vezes 1 menos 3 vezes. O valor de A é menos 3. Aí, 2 vezes 1 é 2. Aqui, ó, menos com menos é mais. E 3 vezes 3, 9. Aí 2 mais 9 dá 11. Então, achei o valor numérico dessa expressão aqui, considerando x igual a 1 e a igual a menos 3. Na letra C, 4 vezes x vai ficar 4 vezes 1. E o valor de A, que é menos 3. Aí vai ficar 4 vezes 1, 4. Mais com menos, menos. 4 menos 3, aí 4 menos 3 dá 1. Novamente, achei o valor numérico dessa expressão algébrica, considerando x igual a 1 e a igual a menos 3. E por último, a D, temos a mais x. O a vale menos 3 e o x vale 1. E menos 3 mais 1, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, menos 3 mais 1 dá menos 2. Pronto, pessoal, por hoje é só. Encerramos mais um capítulo, que é o capítulo de expressões algébricas, que foi dividido em 2 vídeos curtos, esse vídeo aqui e o vídeo anterior, certo? Então, assistam os 2 vídeos, assistam os 2 em sequência, certo? Para entender de boa esse capítulo. Fiquem com Deus, se cuidem, um abraço, fiquem em casa e até a próxima aula.